As mulheres eslavas são consideradas excelentes opções como esposas? Elas se destacam por sua extraordinária ternura e pela priorização constante da família. São habilidosas donas de casa, apaixonadas pela culinária e especialistas em criar um ambiente acolhedor, dedicando-se ao cuidado do marido e dos filhos. Surpreendentemente, não têm grandes expectativas em relação aos homens. Seu desejo primordial é serem amadas. Além disso, muitas vezes, exibem uma beleza que se equipara à das sensuais supermodelos das passarelas. Calma aí, amigão! Mas também não é bem assim, não. Elas são famosas por sua beleza em todo o mundo. Elas têm uma aparência exótica e também porque se cuidam muito, mantendo-se em forma. Você está no canal Minuto em Foco. E no vídeo de hoje, irei abordar o lado obscuro sobre noivas russas por correspondência e os estereótipos da mulher eslava. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Não sei se você já ouviu falar desse fenômeno chamado mulher eslava. Talvez sim. Então estamos falando de mulheres russas, ucranianas, bielorrussas e por aí vai. Na real são todas diferentes, mas quando o assunto é a idealização da mulher para o casamento, muitas vezes são agrupadas como um grande conjunto de esposas eslavas da Europa Oriental. Se você der uma busca no Google sobre as melhores mulheres estrangeiras para casamento e relacionamentos, provavelmente as mulheres ucranianas e russas estarão entre as 3 primeiras, se não no topo da lista. Claro, se houver um homem de bom coração interessado em namorar uma russa apenas porque ele se interessa pela cultura ou algo do tipo. Isso é ótimo. Você é uma pessoa livre, pode fazer o que quiser. No entanto, existe um fenômeno um tanto assustador chamado noiva eslava por correspondência, onde, de maneira geral, os homens praticamente encomendam uma mulher eslava para si, como se estivessem folheando um catálogo da Avon. A pergunta é: por que diabos isso acontece? Existem razões históricas e sociais para a visão estereotipada das mulheres eslavas como atraentes, mas não é verdade que elas sejam a combinação perfeita para todos. Essa sexualização e objetificação derivam de estereótipos que as retratam como exóticas, submissas e hipersexuais, os quais foram perpetuados ao longo do tempo por diversos meios de comunicação e publicidade, principalmente devido à atratividade comercial associada ao tema sexual. O que atrai ainda mais do que saber se as garotas russas são atraentes? A ideia de que elas só querem você por não ser da União Soviética. Há uma percepção de que na Rússia e em outros países da antiga União Soviética, as condições de vida são difíceis. As mulheres enfrentam desigualdades em relação aos homens, além de lidarem com baixos salários e um padrão de vida inferior. Alguns acreditam no estereótipo de que essas mulheres estão interessadas apenas em dinheiro, o que parece contraditório, pois alguns homens têm a certeza de que elas não são materialistas comparadas às mulheres de seus próprios países. Parece que alguém está equivocado, ou talvez ambos. Quando se trata da criação de meninas na Rússia, ainda existem papéis de gênero tradicionais, onde as meninas são vistas como flores bonitas que devem saber cozinhar e cuidar da casa, enquanto os meninos são considerados os futuros homens que não devem chorar e devem ser provedores. No entanto, essa mentalidade é mais característica das gerações mais antigas e seria interessante ver alguém tentar expressar isso para um russo da geração Z. Alguns dos mais jovens dessa geração podem achar isso um tanto assustador. Há também a crença de que na Rússia há muito mais mulheres do que homens. A escassez de homens cria uma competição intensa entre as mulheres, motivo pelo qual as russas se vestem tão bem, até mesmo quando vão ao supermercado, com maquiagem perfeita, ou melhor, sem maquiagem, porque naturalmente são lindas. Em geral, há uma falta de homens, e os que existem são muitas vezes retratados como alcoólatras e tiranos. Isso, segundo alguns, explicaria por que as mulheres eslavas parecem tão desesperadas e sensuais. Dizem que basta oferecer igualdade de direitos e você pode tê-las entregues na porta. Falando sinceramente, há algum fundo de verdade nisso em alguns casos, mas na maioria das vezes não é bem assim. Por um lado, é verdade que a Rússia ainda não alcançou um ambiente ideal com direitos iguais.
especialmente quando se trata de proteger mulheres vítimas de abuso doméstico, uma vez que não existe uma lei específica para isso. Isso é um grande problema, mas o feminismo na Rússia está presente e em desenvolvimento, apesar de outros desafios que o governo enfrenta. É interessante notar que na Constituição da URSS de 1977 já estava estabelecida a igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como oportunidades iguais de trabalho. Mulheres eslavas, assim como mulheres em todo o mundo, não têm uma inclinação inerente para uma estrutura patriarcal na família. Elas buscam independência, alta renda, status, sucesso profissional e autorrealização, como qualquer pessoa. Talvez isso não seja surpreendente para você, mas é um aspecto importante a ser destacado. É evidente que as mulheres da geração passada geralmente desempenhavam dois papéis principais. Trabalhavam em fábricas e cuidavam das crianças em casa. Mesmo com a atual proibição de casamentos entre pessoas do mesmo sexo na Rússia, muitas pessoas foram criadas em famílias compostas apenas por mulheres, como mães e avós. Sem falar que os homens costumavam sair para comprar cigarros e, em alguns casos, nunca mais voltavam. Ou quando retornavam, estavam mortos de bêbados. Sim, em certo sentido, as mulheres na Rússia enfrentaram tempos difíceis, precisando cuidar de toda a família sozinhas, tanto dos filhos quanto do sustento financeiro. Para muitas, a oportunidade de ter apenas um emprego, cuidando das crianças e da casa, pode ser considerada um verdadeiro alívio. No entanto, não se trata de uma mentalidade especial ou reverência pelas tradições, mas sim do cansaço humano. É o desejo simples de finalmente relaxar e ter a segurança e a paz que o dinheiro proporciona. Felizmente, esses tempos já passaram, graças a Deus, e tudo mudou para melhor. A realidade sobre o negócio de noiva por correspondência é sombria e desoladora. Infelizmente, o nosso bom sistema capitalista encontrou uma maneira de explorar essa situação. O mercado de tráfico humano voltado para mulheres eslavas tornou-se uma indústria multibilionária, visando mulheres vulneráveis em busca de uma vida melhor. Muitas delas são atraídas por promessas falsas de emprego ou casamento, apenas para se encontrarem presas em uma vida de escravidão e exploração sexual. O tráfico de seres humanos é uma realidade cruel, muito distante da imagem romantizada de noivas por correspondência que estariam dispostas a deixar seu país para serem esposas dedicadas. Isso é, na verdade, um crime brutal e desumano que destroça a vida de inúmeras mulheres. A ideia de que mulheres eslavas sonham em viver no exterior em troca de estabilidade financeira e estão dispostas a oferecer obediência e outros serviços duvidosos é simplesmente um ardil perpetrado por esses sites. Esses sites de noiva por correspondência geralmente são enganosos. As mulheres que trabalham lá muitas vezes o fazem por necessidade ou são forçadas pelas circunstâncias da vida. A ideia de que estão destinadas a amar e obedecer simplesmente por terem nascido é uma mentira usada por esses sites para atrair clientes. Isso causa frustração para os homens que não recebem o que foi prometido e para as mulheres que são tratadas como mercadorias. Entendo por que algumas pessoas usam esses serviços e outras lucram com isso. No entanto, isso não muda o fato de ser uma situação problemática. Embora em algum momento essa narrativa possa ter sido mais verdadeira, especialmente após o colapso da URSS, as mulheres na Rússia não são tão diferentes das mulheres em qualquer outro lugar do mundo agora. É um erro pensar que as mulheres eslavas escolhem uma família em vez de uma carreira, como alguns desses sites sugerem. Elas desejam ambos, assim como qualquer pessoa. O desejo de sair do país urgentemente devido à pobreza já não é tão comum na Rússia, apesar de existir. Os estereótipos existem, mas é importante desafiá-los. As mulheres eslavas não são apenas objetos de desejo, e os estereótipos que as diferenciam de mulheres de outros países são apenas ideias imprecisas. É válido brincar com estereótipos, desde que isso não desumanize as mulheres eslavas, tornando-as apenas objetos perfeitos para amor e culinária. Mas me diga uma coisa, você adoraria conhecer uma bela mulher eslava? Se sim, deixe aí nos comentários. E se quiser saber mais sobre as mulheres do leste europeu, confira o vídeo que está aparecendo na tela. Até mais!